igreja. Amém? Tem uma história engraçada para contar. Acho que é engraçada. Tem nada a ver com a minha mensagem. Eu estava ali atrás orando e pensando o que dizer quando eu começaria hoje a pregar. Mas ontem eu tive a oportunidade de ficar sós com a minha esposa. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, que é um momento muito especial, né? Você tem assim o privilégio de ter aquelas escapulitas, ficar sós. E ontem tínhamos aqui o culto dos jovens. E eu corri, deixei minhas filhas e olhei para minha esposa: o que a gente vai fazer? Tem 2 horas. Aí eu olhei assim, falei: vamos assistir um filme. Aí eu corri, pegar um filme romântico. Aí eu achei lá Rambo, aí pá, cliquei. Aí eu falei: escolhi um filme. Ela: que tipo de filme? Eu falei: romântico. Aí levei, encontrei lá o Nelson e a Raquel, só que eles estavam assistindo um filme romântico, né? E eu falei para mim: vamos assistir. E eu escolhi um daqueles assim, eu nunca tinha escolhido ainda, um com aquelas cadeiras que mexe, sabe assim? Eu falei: eu quero emoção hoje. Aí eu fui para o cinema, sentei, só tinha eu e ela nessa sessão, fiquei até com vergonha, que a cadeira mexe, não sei se vocês já viram isso, né? Quando dá tiro, a cadeira faz... E eu estava ali todo feliz, né? Só eu e ela naquela sessão, e todo mundo olhava para a gente assim. Mas anyway, estávamos ali assistindo o filme é bem realmente de ação, violência, mas é muito interessante que atrás de nós sentou um homem, não nessa sessão das cadeiras que mexia, e ele dormiu o filme inteiro. E ele roncava, e roncava alto. E aí começamos a assistir o filme. Quando dava silêncio assim no filme, ele começava a roncar. Aí começamos a rir, né? Porque eu falei: poxa, o cara veio pro cinema para dormir. E eu virei para trás assim, ele estava com um Red Bull desse tamanho. Eu falei: nunca mais vou comprar isso, que não funciona. E ele dormia. Mas por que eu estou falando isso? Cinema, gente, filme de ação, não é lugar de dormir. Não é verdade? Então existem lugares para tudo. Estão entendendo onde eu estou indo, né? Nós estamos na casa do Senhor. Existem coisas que são apropriadas para a casa do Senhor. Existem coisas que não são apropriadas para a casa do Senhor. Eu não vou trazer aqui um julgamento: isso é apropriado. Cabe a você entender que você está num dos lugares mais importantes da terra. Deus, quando instituiu a sua igreja através de Jesus, disse que essa será chamada casa de oração para todos os povos. Você não está simplesmente num prédio, você está na casa do Senhor, amém? Essa é a casa do Senhor. Então vamos manter reverência, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos entender que o celular tem o seu lugar, mas na hora certa, né? Então, por favor, eu falo isso com muito carinho, estamos na casa do Senhor. E na casa do Senhor não é lugar de dormir. Amém? Então fica de olho aí, se alguém dá aquela cochilada, dá uma de Rambo, vira para ele e faz né? Assim ele dá aquela acordada e leva um susto e dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bem-vindos à nossa igreja, vocês que nos assistem através desse canal e vocês que estão presentes. Meu nome está aí na tela, Max, um dos pastores dessa igreja, e com muito carinho mesmo a gente recebe vocês aqui hoje. Nós estamos numa série nesse mês que nós instituímos esse ano, um ano de crescimento. E hoje é a conclusão da série, então eu preciso de recapitular alguns pontos. Eu sei que alguns já são, graças a Deus, cientes deles, já sabem decorados, mas tem muita gente nova, e é importante entender que há visitantes. E eu quero dar bem-vindo a vocês que nos visitam pela primeira vez. Nossa igreja, nós pregamos em série, e nós temos no ano um tema que nós abordamos, e esse ano nós estamos falando de crescimento. E em especial esse mês nós estamos falando de crescimento como discípulos, crescendo como discípulos, usando a pessoa de Pedro, um dos discípulos de Jesus, simplificando na vida dele, olhando alguns exemplos, como foi esse processo, essa trajetória dele de um homem comum até se tornar quem ele se tornou. Então na primeira semana, que foi o primeiro domingo do mês, nós tivemos um culto multicultural, onde tivemos a presença do nosso pastor, sem saber, pela última vez. Nosso pastor Fernando, para quem não sabe, está com o Senhor. Quem está nos visitando, o nosso pastor sênior, fundador da igreja, foi morar onde nós um dia iremos morar, no céu. E naquele dia ele trouxe uma palavra tremenda para nós, a respeito do chamado do discípulo. E o objetivo daquela mensagem era mostrar para a gente que Deus chama pessoas comuns. Vire para alguém que está do outro lado e fala assim: você é comum? Pessoas comuns, pessoas simples. E essas pessoas que foram escolhidas por Deus, chamadas por Deus. Ele falou naquele dia, né? Deus chama pessoas comuns.
para realizar essa obra, para serem seus discípulos. Então, o primeiro assunto, a primeira mensagem que nós ouvimos naquele dia foi a respeito do chamado de discípulo, Deus chamando pessoas comuns. Aí, como foi assim, muito em cima da hora, nós tínhamos ele preparando já as mensagens que iria trazer. Na segunda semana, por causa do impacto da notícia que tivemos, eu convidei um amigo que já prega aqui várias vezes, pastor César, que faz parte do time de pregadores da igreja. E ele trouxe uma mensagem tremenda a respeito do custo e da recompensa. Do custo e da recompensa de ser discípulo. E nós ouvimos que o custo é Jesus em primeiro, você entregar tudo, abrir mão das suas vontades, a fim de que Jesus se torne o primeiro da sua vida. E ele trouxe uma forma muito linda, que quando Jesus fala a respeito, se nós não amarmos mais a Ele do que os nossos pais, do que os nossos filhos, do que os nossos amigos, nós não somos dignos de ser chamados seus discípulos. E ele trouxe um contexto muito bonito, porque não existe uma maneira mais fácil de você amar os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, do que pondo Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então, quando Jesus fala, me coloque em primeiro lugar da tua vida, não é um egoísmo da parte de Jesus. Ele falou, você vai amar melhor as pessoas que estarão na sua vida, se eu estiver em primeiro lugar na sua vida. Então, abra mão de tudo e me coloque em primeiro, isso é o custo. E a recompensa é ver que Deus irá nos usar, é saber que nós seremos instrumentos de Deus nesse mundo e iremos tocar muitas vidas. Então, esse foi o assunto da segunda semana. Aí nós falamos na terceira semana, eu trouxe aquela mensagem da autoridade do discípulo, que era baseada naquela passagem de Mateus 16, quando Jesus entrega a chave do reino aos discípulos. E a chave do reino, como eu trouxe naquele dia, é o poder, é a capacidade de falar a respeito de Deus e da salvação que viria. E essa chave era a chave que abriria portas do inferno para resgatar vidas que estavam indo para lá. E Jesus então liberou sobre a igreja o poder, a autoridade para chamar as pessoas do reino das trevas para a maravilhosa luz. Isso foi o assunto da terceira semana. Semana passada, nós falamos do teste dos discípulos. Quem estava aqui? Gostaram da mensagem? Foi tremenda, né? Pastor Paulo pregou no primeiro culto, e essa semana ele falou comigo assim, pastor, estou tendo que viver tudo que eu preguei. Estou passando por um teste dificílimo essa semana. E eu falei, olha, se prepara, porque a gente ou prega o que vive ou vive o que prega. É sempre nessa ordem, né? Ou você vai ter que viver aquilo que você acabou de pregar, ou você vai ter que pregar aquilo que você está vivendo. Mas isso é uma realidade. E eu falei, olha, se prepara, porque o teste faz parte da vida do discípulo. E nós vimos dois testes fortes que Pedro passou. Nós vimos aquele que ele foi surpreso por ele, né? Jesus chama ele a andar sobre as águas, ele começa até bem, e no início dá uns passos sobre as águas, e depois afunda, porque tirou os olhos de Jesus. E Jesus estende a mão, tira ele, passou com meio ponto ali naquele teste, né? Metade da nota, mas saiu bem. No segundo teste, embora um teste avisado por Jesus, é aquele teste que nós chamamos aqui na América de open book, aquele que você pode consultar o livro. Jesus falou, você vai passar por um teste, Satanás vai te testar, e você vai me negar 3 vezes, falou até a quantidade de vezes, falou até o horário que ele ia negar. E Pedro falou, de maneira nenhuma. E acabou que ele caiu exatamente da mesma maneira, né? Errou em todas as questões e falhou. E nós vimos que o teste faz parte da vida do discípulo. Nós iremos passar por testes na vida. Hoje nós vamos falar de um outro processo, que é o último dessa série, desse estágio, que é quando o discípulo se torna apóstolo. Nós vimos que todas as semanas nós estávamos construindo essa imagem de como Deus trabalha de uma pessoa simples, comum, até ela se tornar discípulo de Jesus. Nós fizemos a distinção de pessoas que simplesmente seguem Jesus, são fãs de Jesus, gostam da mensagem, e eu falo seguem Jesus até no contexto atual, pessoas que vêm na igreja, ouvem a respeito da mensagem, mas ainda não estão dispostas a se comprometerem, não querem ainda se tornar discípulos. Elas são fãs, elas são seguidoras, mas elas ainda não se tornaram discípulos, e para isso a gente precisa de entender que há uma diferença, a multidão e aos discípulos, aqueles que gostam de ouvir, mas aqueles que aceitam essa mensagem como de Deus e querem realmente, de fato, viver para Deus o resto das suas vidas. Mas existe um outro estágio, que é o estágio do apóstolo, que é o que a gente vai concluir hoje. O plano de Deus, o processo de Deus para a gente, não é apenas a gente ser discípulos. A gente fala, eu sou discípulo de Jesus. Sim, discípulo, mas o estágio final, o propósito de sermos chamados discípulos, é para que a gente se torne apóstolos.
Jesus deixou isso bem claro desde o início, quando chamou os seus primeiros discípulos, e nós vamos recapitular a primeira passagem que nós ouvimos nessa série, que estava na primeira semana. Eu tenho projetado para você Mateus capítulo de número 4, versos 18 e 19. É aquela passagem quando Jesus encontra Pedro nos estágios do seu chamado. Nós ouvimos na primeira semana que existem estágios. Pedro passou, não só, a gente pensa que foi uma vez somente Jesus ouviu, chamou e ele seguiu. Não, houve estágios, teve um dia que ele ouviu, depois ele realmente deixou tudo e passou a seguir Jesus. Mas quando Jesus o chama, Jesus deixou claro para ele que o objetivo final era ele se tornar apóstolo. E a gente tem isso em Mateus capítulo, aí que a gente viu 4. Jesus então, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E essa série nós temos chamado de pescadores a pescadores de homens. E disse-lhes: vinde após mim, ou seja, o chamado, e eu vos farei de vocês pescadores de homens. Primeiro dia, primeiro assim praticamente encontro, nesses encontros que Jesus teve com ele, Jesus deixou claro: o meu projeto para você não é apenas fazer de você meu discípulo, meu projeto para você é fazer de você um apóstolo. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa apóstolo. Jesus nunca enganou o seu chamado, o seu propósito específico para os seus discípulos. Pedro era um pescador. Eu parei para pensar essa semana, será que foi por acaso que Jesus chamou e escolheu os seus primeiros discípulos, e justamente eles pescadores? Eu fiquei pensando nas qualidades que um pescador tem. Quem gosta de pescar aqui, eu sei que a maioria que vai levantar a mão é homem, não tenho nada contra as mulheres, mas eu sei que são homens a maioria, né? A gente gosta de pescar, até a gente ir pescar em alto mar e passar mal, né? Naquele dia a gente deixa de gostar. Eu gostava, até no dia que esses irmãos abençoados me levaram em alto mar, eu fui bem umas 3 vezes, mas da última eu estou com trauma até hoje, não foi bem mesmo. Só de pensar eu insisto em dizer que não quero voltar. Mas eu gostava de pescar e sempre pesquei quando criança com os meus pais, no estado que eu cresci do Brasil. Isso é passeio, né? Passeio nosso de pobre lá e pescar, sabe? Vamos pescar. E eu sempre pesquei isso com meus pais, aprendi algumas coisas. Mas eu parei para pensar no chamado de Jesus aos seus discípulos, esses primeiros discípulos. Jesus escolheu justamente pescadores, homens comuns, mas que tinham ali uma certa qualidade. Eles eram pescadores. E será que foi por acaso que Jesus chamou justamente pescadores, ou ele queria nos ensinar que existiam algumas qualidades na vida de um pescador que nós precisamos estar atentos, que podem ser também parte desse pescador de homens? Uma das coisas que eu pensei que um pescador tem que ser paciente. Você já foi pescar com pessoas que não é paciente? Já? A pessoa nunca foi, não sabe como é que é, aí chega lá, seja de vara, né, de rede, a pessoa joga. Eu já fui pescar, acho que a Cris já foi comigo também, eu não queria te expor, mas é verdade. E ela jogou assim, que negócio chato, e ficava assim, não tirava nada, né? Eu falei: filha, deixa o anzol. Ela ficava lá, tirava, aí ela te puxava: a minhoca tá ficando branca, aí punha de novo, sabe? Coisa de mulher, brincando. Eu falei: se você não deixar a isca lá embaixo, não vai pegar nunca. Então, eu fui observar que existem algumas características de um pescador que nós precisamos de ter para nossas vidas. Uma das coisas é paciência. Diga comigo: paciência. Como pescador, Pedro era alguém paciente. Ele podia ter lá as suas, inquietações com outras áreas, mas como pescador ele tinha que ser paciente. E eu acho que Jesus observou aqueles homens, olha o que o texto diz: observou, viu eles pescando e falou assim: eu preciso de gente assim, porque para a obra que eu vou chamar eles para fazer, eles precisam ter paciência. Lidar com gente não é fácil, né? A gente precisa de paciência. E a gente precisa ter paciência, não só no contexto de lidar uns com os outros, mas paciência para pescar novas pessoas. Quantos podem dizer amém? E tem muita gente que não tem paciência. E como pescador, a gente tem que aprender com um pescador, que a paciência é a chave do sucesso. Como servos do Senhor, chamados para pescar homem, temos que ter paciência. Outra coisa que um pescador tem: habilidade. Tem pessoas que têm paciência, mas não têm habilidade. E aí chega lá, não sabe manusear, usando aqui mais uma vez a rede ou a vara de pescar, principalmente com molinete ou carretilha. Para quem não sabe, é aquele negocinho que a gente roda e desenrola a linha, tá?
Então, quem não entende, não tem habilidade com isso, vai se dar mal. Eu já fui pescar com pessoas que virou a linha assim, virou uma bagunça, e ficou realmente muito difícil pescar, porque a pessoa não tinha habilidade. Trazendo para o nosso contexto, nós precisamos de ter habilidade para aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Nós temos que pescar realmente pessoas que estão literalmente caminhando para o caminho errado, indo para a direção errada. É interessante que o pescador de peixes pega o peixe que está vivo para ele morrer, né? No nosso contexto é diferente. Nós iremos atrás de pessoas que estão morrendo para trazê-las à vida. Quantos podem dizer amém? O pescador de peixe pega o peixe vivo para morrer. E nós pescamos o homem morto para viver. Como Jesus disse, eles vão ter vida e vida com abundância. Mas precisamos de ter habilidade. E não só habilidade, nós precisamos de ter também cooperação. Bons pescadores trabalham em conjunto. Eu pesquei com esses irmãos em alto mar e já pesquei também com rede, já pesquei de várias formas diferentes. E se um não coopera com o outro um atrapalha o outro. E eu me lembro de uma vez pescar, acho que foi com o Ângelo, viu, Ângelo? E eu lembro que o Ângelo jogou assim, o Ângelo estava assim, pesquei, e do outro lado estava alguém assim, pesquei o peixão. Eu falei assim, vamos ver quem é mais forte que vai puxar um ou outro, porque as linhas se encontraram embaixo do barco, e eles estavam quase matando e puxar um ao outro, e quem estava assistindo estava morrendo de rir, pesquei de cá, e o outro, pesquei de lá, Ou seja, eles não estavam cooperando, estavam cansando, se matando, e não iam chegar a lugar nenhum. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo uma fase que Jesus quer que a gente se torne pescadores de homens. Então a gente tem que ter paciência, diga comigo, paciência, habilidade e cooperação. Nós não iremos conseguir fazer o que Jesus nos chamou para fazer sem essas qualidades de um pescador. Entendemos isso? Amém? Isso é o projeto de Jesus para nós. Mas a gente tem que lembrar que na semana passada, Pedro tinha falhado no teste. Pega a sua Bíblia agora, porque eu não tenho esse texto projetado, e a gente tem encorajado você a trazer sua Bíblia para a igreja, capítulo 21 de João. Para a gente entender o contexto, Pedro estava vivendo um momento difícil da vida dele. Quando você vai viver momentos difíceis? Oh, yeah. Um momento de dúvidas na vida dele. Quando você vai viver momentos de dúvida? Momentos onde você não está entendendo o que está acontecendo. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Para quem não sabe, Jesus tinha sido morto aqui, no contexto dessa história. Havia sido sepultado naquela nova tumba cedida por José de Arimateia. Até então ele ainda não tinha aparecido aos seus discípulos e eles estavam ali pensando, o que vai ser de nós? O que nós iremos fazer agora? Então no capítulo 21 conta esse contexto, o que eles fizeram quando eles estiveram vivendo esse momento difícil da vida deles. E a gente vai ler, vai parar, pensar um pouquinho sobre isso. Verso de número 1, capítulo 21 de João. Depois disso, depois de quê? De Jesus já ter aparecido, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia. Foi assim, João está contando. Estavam ali juntos Simão Pedro, observe que na lista sempre Pedro está como o primeiro, e a gente falou sobre isso, explicou por causa da liderança que ele tinha. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com vocês. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Parei. Pedro, claramente um líder. Pedro claramente mostra aqui da sua capacidade, a sua influência. A decisão que Pedro tomou levou com ele todos os outros. Ao dizer eu vou pescar, todos os outros nós também vamos. O que mostra para nós líderes a importância das nossas decisões, amém? Porque se você estiver indo para o caminho errado, um monte de gente vai para o caminho errado. Uma decisão errada, eu quero falar agora aos pais de família, você que é pai de família, pode levar a sua família para o caminho errado, para as decisões erradas. Você é líder, quantos podem dizer amém? Você tem que saber o que você vai fazer. Às vezes no momento de chateação, no momento de aborrecimento, toma-se decisões erradas, equivocadas.
E Pedro aqui, não era para ele estar fazendo isso, porque Jesus tinha deixado claro para ele qual era o projeto de vida para ele. Mas Pedro achou que ele podia voltar para a sua antiga vida. Pedro achou que ele podia voltar para a sua antiga profissão. Não deu certo o que eu estava fazendo, vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é pescar. Vou pescar peixe. E junto com ele, foi os demais. E o texto é claro em dizer que por causa dessa decisão, eles não conseguiram pegar nada. Preste atenção numa coisa. Quando você sai do caminho do projeto de Deus para a sua vida, nada dá certo. Eu vou repetir, nada dá certo. Eu estava conversando com algumas pessoas e tem sido assim realmente momentos difíceis, mas proveitosos no ministério que eu estou vivendo agora. Eu conversando com algumas pessoas, eu dizia para elas assim: olha, querida, essa decisão que você está querendo tomar não é a melhor, não é sábia, porque você sabe que Deus não está nisso. E as consequências serão difíceis para você, e você vai colher o que você vai plantar. Lembre disso. E aí eu disse para algumas pessoas, conversando com elas: preste atenção, eu não sei te explicar isso. Quando as pessoas não estão com Deus, elas fazem exatamente essas decisões e nada acontece. Mas nós que somos filhos, chamados por Deus e sabemos a verdade, se fizer, o chicote come. Quantos sabem o que eu estou falando? É uma coisa, irmãos, eu não entendo. Pode estar todo mundo indo pescar, mas você não foi chamado para pescar. Quantos estão me entendendo? Pode estar todo mundo fazendo, você não, você sabe da verdade. E não adianta insistir no erro, não querer se justificar, mas todo mundo faz. Vira para alguém que está do teu lado assim: mas você não é todo mundo. Amém? Isso a mamãe falava para a gente, né? Mas você não é todo mundo. Não adianta. Então eles tentaram viver isso. Voltamos aqui para o texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Imagina pela distância, pelo horário, por não esperar aquela visita. Eles lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles já tinham vivido isso antes. Lembra quando Jesus encontrou eles? Foi exatamente numa ocasião, Jesus mandou lançar do lado direito, o que mostra que Jesus era de direita, não de esquerda. Não, brincadeira. Piadinha, desculpa. E eles lançaram e não conseguiram. Lance a rede do lado direito e o barco de vocês encontraram. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, e aqui se refere a João. O João, o escritor desse evangelho, disse a Pedro, eu gosto disso, presta atenção, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Essa história é tremenda, irmãos. Aqui então a gente, para imaginar a história, imagina eles lá tentando pescar a noite inteira, não tendo sucesso. Jesus aparece na praia e fala: ei, vocês, já pescaram alguma coisa? Não. Lança a rede do lado direito. E ele jogou. E aí eles começaram a puxar, imagina, a rede pesou, alguma coisa. E na hora João já socou. João, é Jesus. Mas na mente dele falou assim: nos lasquemos. Estamos fazendo o que não devíamos estar fazendo. E Jesus pegou a gente no fraga. E aí lá, pá, e agora? Ele olhou e falou: Pedro, é Jesus. Esse atirar de Pedro na água, nadando, o desespero dele, eu não sei se foi medo ou, ao mesmo tempo, desejo de ver Jesus. Eu não sei te dizer. Diz que ele tirou ali, ele estava sem a capa, pôs a capa, pulou na água. Eu fico imaginando a história que nós vivemos a semana passada. Primeiro Pedro vê: Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Quantos lembram da semana passada?
Hoje era tão assim, olha, andando sobre as águas, não andando sobre as águas, eu quero chegar até Jesus, eu vou até Ele. E ele pula, vai nadando 90 metros, é uma grande quantidade de água no mar ainda. E ele foi, chegou lá. Aí Jesus manda ele ajudar os discípulos, pegar os peixes que eles haviam pescado, trazer para a fogueira que ele já havia preparado. E é interessante que na primeira multiplicação de peixes que Jesus faz, essa grande pesca, não fala a quantidade de peixes. Isso que eles pegou era muito peixe. E nessa fala 153 grandes peixes. Eu acho que é proposital que Jesus estava dizendo para Pedro, vai e pega e ainda conta quantos você pegou. E eu acho que Pedro começou a contar os peixes e pensar assim, que burrada minha está fazendo uma coisa que eu não deveria. Cada peixe que ele contava, eu acho que ele falou assim, olha, um peixe para me lembrar que eu não devo estar fazendo isso, 2 peixes para me lembrar que eu não podia estar fazendo isso, 3 peixes para me lembrar que eu não podia estar fazendo isso, 153 peixes para me lembrar que eu não tinha que estar fazendo isso. É como se Jesus estivesse dando outra lição para Pedro, preste atenção. Se eu quiser te abençoar, eu te abençoo. Se eu quiser te prosperar, eu te prospero. Mas eu quero que você entenda que o meu projeto para você é outro. O meu plano para você é outro. E eu te avisei lá no começo, quando eu te chamei, que você seria pescador de homens. Quando chega na próxima parte que a gente vai ler aqui, é uma parte muito importante, porque se Jesus tinha um projeto para Pedro, tinha que fazer algo primeiro com Pedro, que era restaurar Pedro. Lembra que Pedro tinha negado. E no texto que nós lemos na semana passada, Lucas 22, diz que Pedro chora amargamente, porque exatamente o que Jesus tinha predito aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E diz que ele chorou amargamente. Então Jesus agora, com eles, precisava de restaurar Pedro, porque ele tinha que se tornar quem Jesus planejou para ele. Ele tinha que se tornar o apóstolo Pedro. Então a gente vai ler agora o verso 15 em diante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a eles? A estes, perdão. Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide de minhas ovelhas. Preste atenção que quem precisava de ouvir isso não era Jesus, era Pedro. Jesus estava restaurando Pedro aqui, Jesus estava fazendo Pedro ver que sim, houve uma falha, não só uma, 3 falhas, mas que o amor é maior. Quantos podem dizer amém? O amor é maior. Queridos, preste atenção, e você que está me ouvindo aqui hoje, existem falhas que nós cometeremos na vida, que você não pode deixar te destruir. O amor é maior do que elas, amém? O amor é maior que elas. Você não pode dizer que é o fim porque você falhou, você tem que entender, o amor é maior. Jesus sabe que você o ama. E Jesus está mandando te dizer hoje, que embora você tenha falhado em alguns momentos da sua vida, o amor dele por você é maior, e o teu amor por ele é maior. Quantos podem dizer amém? Isso não vai te derrotar. E Jesus faz ele repetir 3 vezes, porque foram 3 vezes que ele havia negado, que o amor é maior. Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. Então cumpra o teu propósito, cumpra o projeto que eu tenho para você. Cuide das minhas ovelhas. Não longe desse texto, se a gente olhar na nossa Bíblia, só uma folha, se você passar para Atos, capítulo de número 1, Jesus falou assim, mas Pedro, tem mais uma coisa que eu preciso que você saiba. Eu estou aqui te restaurando, eu estou aqui mostrando para você que meus planos, o meu projeto para você não acabou. Eu ainda tenho um projeto para a sua vida, apesar de tudo que você viveu, apesar de todas as falhas que você cometeu, eu quero que você saiba que o meu amor por você é maior, e eu sei que você também me ama. Mas eu quero que você saiba, Pedro, eu não vou te enviar para esse projeto de mãos vazias. Sim, eu te treinei, sim, eu te preparei, sim, você passou por testes, sim, eu te dei autoridade, sim, você sabe da recompensa, sabe do custo, mas Pedro tem algo mais. E não só Pedro, todos os discípulos, Jesus disse para eles no capítulo de número 1, versos 4 e 5 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia, Jesus gostava de comer com eles, deu-lhes essa ordem. Jesus gostava desses momentos de lazer com seus discípulos.
trazer um ensinamento. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Aqui, eu já estou entrando em conclusão, Pedro está saindo de um simples pescador ao pescador de homem que Jesus queria que ele se tornasse, de homens. Pedro agora falou, Pedro, você vai entrar agora num novo estágio. Você vai sair do estágio de discípulo e vai entrar no estágio agora de apóstolo. Pedro estava agora entrando nesse projeto de Deus de apóstolo. Você sabe o que significa apóstolo? Sim ou não? A palavra apóstolo, muitas vezes as pessoas se intitulam apóstolos por aí. Eu sou apóstolo fulano de tal. Eu acho que desconhece a raiz da palavra. A palavra significa nada mais, nada menos, é aquele que é enviado. Apóstolo significa aquele que é enviado. Em outras palavras, é aquele que foi enviado para representar alguém, é um embaixador, é um mensageiro. Quase como a palavra angelo, que é mensageiro. Anjo, angelo, no original, significa mensageiro, aquele que vem com uma mensagem. Jesus diz para ele lá em Mateus 4, quando a gente leu no início, eu vou fazer de você um pescador de homens, eu vou te enviar um dia para os homens, você vai ser um apóstolo. Isso é o que significa ser apóstolo. Até então ele era discípulo, ele só estava aprendendo, ele estava somente recebendo. Mas chegou o momento dele receber agora o poder que lhe faltava para se tornar um apóstolo. Porque lembra que ele ia fazer grandes obras, maiores até aquelas que Jesus realizou. Jesus disse isso, que os discípulos um dia iriam fazer obras, e obras maiores do que aquela que ele realizou. Mas para fazer uma obra maior do que Jesus realizou, eles precisavam do mesmo poder que capacitava Jesus de realizar essa obra. Qual era? O Espírito Santo. Jesus não realizava as obras que realizou de curas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria por ele mesmo. Claramente, Filipenses capítulo 2, Paulo nos diz que ele esvaziou de toda a sua glória, deixou tudo e veio como homem, servo. Quando ele fazia por causa do poder do Espírito Santo. E Jesus sabia, os discípulos precisariam disso para se tornar apóstolos, para serem enviados, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu papel. E é exatamente isso que ele faz. E aí a gente tem no capítulo 2 de Atos, se você ainda tem a sua Bíblia aí, o dia que isso acontece. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E você conhece, você participa dessa igreja, sabe que somos uma igreja pentecostal, cremos no dom de falar em novas línguas, embora temos sensibilidades no culto público como esse, de fazer isso, porque entendemos que muita gente não vai entender o que está acontecendo. Mas nós cremos que este poder tanto foi para eles, como diz o capítulo 2, verso 39, como para aqueles que Jesus enviaria, aqueles que Jesus chamaria. E é para nossos dias, e é para nós. E diz aí no capítulo 2, verso 1, chegando o dia de Pentecostes, que era uma festa que celebrava a colheita dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa festa atraía pessoas de todos os lugares do reino. Naquela ocasião, o império era o romano, e pessoas que viviam em outras regiões, judeus também, vinham a Jerusalém para celebrar essa festa. E os discípulos estavam num local fechado, orando, obedecendo a ordem de Jesus, esperando vir um poder do alto. E diz que de repente, eu gosto dessa palavra de repente, todas as vezes que ela aparece na Bíblia eu sublinho, todas as vezes que eu leio, de repente, porque eu creio nisso, não é no momento que a gente pensa que vai ser, mas Deus sabe a hora certa, mas no momento certo será o seu de repente. Quantos podem dizer amém? Na hora que você menos esperar, de repente, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Na hora que você menos imaginar, o poder do alto virá sobre você. Você só precisa, como eles, estarem no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que o poder virá. Amém? Diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se assentaram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as regiões do mundo, ouvindo o som, juntaram-se, ou seja, ouviram aquela euforia, aquele momento que estava acontecendo lá, todo mundo juntou em volta daquela casa e se perguntou o que está acontecendo ali dentro.
Ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um ouviam falar em sua própria língua. Observe o que ele diz. Ouviam falar em sua própria língua. Não necessariamente os discípulos falavam a língua deles, eles ouviam como se fosse a língua natal deles. Então imagine pessoas ali, usando o nosso contexto de hoje, pessoas da China, pessoas do Japão, pessoas da Índia, pessoas do Brasil, pessoas da Espanha, que eram judias pela fé, mas que a sua língua natal era outra. Quando os discípulos começaram a falar em novas línguas, não sei se eles falaram a língua deles, mas eles ouviam a sua própria língua, e ficaram perplexos, como que isso está acontecendo? Pois cada um ouvia falar na sua própria língua, atônitos, e maravilhado, eles se perguntaram, acaso não são esses galileus? Era uma região lá em cima, Galileia, homens simples, pessoas comuns, todos esses homens que estão falando, ou seja, em outras palavras, eles não têm essa capacidade, eles não poderiam estar fazendo isso por eles mesmos. Preste atenção, queridos, o que Deus quer fazer conosco não é algo que você tem capacidade de fazer. O que Deus está para fazer conosco não é algo que você pode fazer, mas com o poder do Espírito Santo na sua vida, você será capaz de fazer, amém? Você será capaz de realizar o que Deus propôs para você. Quando o poder do alto, de repente eles eram homens comuns, galileus. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, eram pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e da Panínfila, Egito e das partes da Líbia próximas e Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, prosélitos, crescentes, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, estão bêbados. Porque ser cheio do Espírito Santo é comparado na Bíblia como estar embriagado, porque você perde o controle, quem está no controle agora é o Espírito, amém? Irmãos, o que estava acontecendo aqui era algo extraordinário. De repente, pessoas se juntaram a ouvir o que eles estavam falando. E eu orava por essa mensagem. Concluindo essa série, eu falei, Senhor, o que nós precisamos de entender? O que nós precisamos de fechar essa série? O que nós precisamos de trazer para a igreja? Sim, nós temos entendido que o Senhor nos chamou para uma grande obra. Sim, nós temos entendido que nós somos seus discípulos, que iremos passar por teste, que recebemos autoridade, que sabemos do curso, que sabemos da recompensa. Sabemos de tudo isso, Senhor, mas e aí? O Espírito Santo me falava, e eu compartilhei com Paulo, que nós projetávamos essa mensagem, e falei, olha, precisamos da parte que fecha isso, que é o Espírito Santo, o poder vindo do alto. Para a gente ser o que Deus quer que a gente seja, a gente precisa do Espírito Santo. Para se tornar o que o Espírito Santo quer fazer de nós, a gente precisa da sua presença ardendo em nós, capacitando a gente para fazer o que a gente não pode fazer por nossas próprias forças, capacitando nós como igreja a realizar aquilo que Deus projetou para nós como igreja. Nós precisamos do Espírito Santo, e quantos concordam comigo? Nós precisamos de um derramado do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, nós não iremos fazer essa obra sem a presença do Espírito Santo ardendo em nós. Aqueles homens foram transformados, receberam uma capacitação extraordinária quando o Espírito Santo veio sobre eles. Eles conseguiram realizar coisas que eles jamais pensariam que eles poderiam realizar. Nós não temos tempo de olhar, mas em Atos, conta agora da transformação que este mover do Espírito Santo trouxe sobre eles. Pedro agora achava que ele era um homem comum, ele ainda não entendia o que estava sobre ele. E no capítulo 3 fala que ele vai orar, como era de costume na casa do Senhor. Chegando lá tinha um homem sentado na porta, deficiente, um coxo, e aquele homem pede, como de costume, a qualquer pessoa comum dinheiro. E Pedro, como a maioria dos crentes, era quebrado. Alô, não tenho prata nem ouro. Sacudir, virar de cabeça para baixo, só cai dívida, como dizia meu pai. Mas o que eu tenho eu te dou. Diga comigo, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Autoridade, poder, eu conheço o Jesus que eu sirvo e Ele tem poder de te salvar. E ele pegando aquele irmão pelas mãos, olhando nos olhos, diz, levanta-te. Ele levantou.
Pedro começou a realizar coisas que ele jamais pensou que ele poderia realizar, porque agora ele recebeu o poder que estava sobre Jesus. Ele começou a realizar coisas extraordinárias. Ele começou a ver coisas que ele não via antes. Ele começou a ter coragem que ele não tinha antes. O capítulo 4 diz que ele é trazido para o Sinédrio, que era um grupo de religiosos terríveis, pressionavam, haviam matado Jesus, podia correr risco de vida. Pedro não estava nem aí para a sua vida mais. Ele sabia agora, aquele Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, covarde, com medo de se expor, dizer quem ele era, que agora valia a pena morrer por Jesus, porque ardia dentro dele a chama do Espírito. No capítulo 2 que nós lemos, Pedro faz um grande discurso, a partir do verso de número 14, eu não tenho tempo de ler. Quando aqueles homens que observavam Pedro perguntou assim: o que é isso, vocês estão bêbados? Pedro falou assim: nós não estamos bêbados. Eu não sei se esse texto se aplicaria para alguns, né? Mas eu sou cômico, né? Pedro levantou-se com os 11, em alta voz disse à multidão: homens da Judeia, e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que é isso. Ouça a aconteção, esses homens não estão bêbados, como vocês sugerem, ainda são 9 horas da manhã, tem gente que às 9 já está para lá de Bagdá. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele diz: o que foi predito? Nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre todos os povos. O que está acontecendo aqui é a profecia que foi dada por Joel. O que está acontecendo aqui é o que Jesus nos disse que aconteceria, que nós seríamos cheios, revestidos de poder. E o que nós estamos vivendo aqui, nada mais, nada menos do que o poder do Espírito Santo sobre nós. E ele pregou uma tremenda mensagem, mostrando que Jesus iria sofrer e que ele era o Messias esperado de Israel. E como consequência, no verso de número 41, como resultado do poder do Espírito Santo, da ousadia de Pedro, o texto nos diz: oh, não navegarei. Can you help me? Eu vou navegar. Por favor, volta aí para mim. O verso de número 41, eu tinha lá projetado na hora que apertou aqui para lá. Muitos deles creram em sua mensagem e foram batizados. E cerca de quanto? 3.000 homens. Será que essa igreja vai comportar 3.000 pessoas? Não. Mas 3.000 pessoas foram adicionadas naquele dia. Irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de adicionar 3.000 pessoas ao reino de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de transformar o mundo. Um Pedro cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas indo para o céu. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim: Deus está mandando te dizer que Ele quer te encher do Espírito, e você vai ganhar 3.000 almas para o Senhor Jesus. 3.000 almas para o Senhor Jesus. Queridos, você com o Espírito Santo, você é imbatível. Você com o Espírito Santo, ninguém pode com você. O Espírito Santo ardendo dentro de você, você realizará maravilhas para o Senhor. Pedro abriu a mente dele. Pedro era um homem que só falava, e você pode observar isso em Atos capítulo 1 até Atos capítulo 12. É mais focado em Pedro e da transformação da igreja, sendo uma igreja totalmente voltada aos judeus, porque Jesus mesmo disse que ele veio para os seus. Jesus veio para os judeus, mas já havia inserido na mensagem de Jesus e no projeto de Jesus os gentios. Então 12 capítulos de Atos, Pedro falando aos judeus. Mas no capítulo 10 ele tem uma visão. Quando você tem o Espírito Santo, você começa a ter visões. Quanto sabe disso? Quando o Espírito Santo está ardendo dentro de você, você começa a ver coisas. E ele tem uma visão de animais que os judeus não comiam, porque eram impuros. Desce um lençol do céu e uma voz diz: Pedro, toma e come. E Pedro: jamais eu tocarei em algo imundo. Ou seja, eu sou um judeu zeloso, eu tenho as práticas que eu sigo do Senhor fielmente, eu jamais vou me desviar. O que ele estava dizendo era certo, mas ele não estava entendendo qual era o projeto de Deus para ele agora, cheio do Espírito Santo. Ele não estava entendendo que agora a mente dele tinha que abrir, e que o projeto que o Senhor tinha para ele ia além dos judeus. E aí mais uma vez ele veio e se repete, você conhece a história. De repente alguém chega na casa e diz que um homem mandou chamar ele. Para a gente entender a história, era um gentil, Cornélio, um centurião, temente a Deus.
Eu amo essa história porque a gente acha que pessoas tementes a Deus só estão na casa de Deus, só na igreja. Mas tem muita gente que teme a Deus, está lá fora esperando eu e você sermos enviados. Tem muita gente que está lá fora, como Cornélio, orando para que um dia eles conheçam a verdade. Eu estava ainda há pouco com o pastor Paulo aqui no culto, mais cedo, conversando com um homem. Ele falou assim, eu quero entender, ele está apaixonado por Jesus. Ele aceitou Jesus tem uma semana. Ele falou, pastor, eu quero sentar com vocês, vamos tomar um café. E a gente gosta de café, pode vir. A gente vai sentar. Eu quero entender Jesus. Eu já fiz muito erro na minha vida, eu não quero cometer mais. Eu quero ser como vocês. Eu falei, sabe nada, inocente. Aí eu falei, cara, vem, vamos conversar. Mas esse homem falou assim, olha, eu orava para um dia conhecer esse Deus. Aí ele contou a história do amigo, ele era roqueiro. E esse amigo se converteu há 3 anos atrás. E o impacto que esse amigo dele e ele tinham, porque eles eram terríveis, tem tocado a vida dele. Ele falou assim, mas eu não conheço esse Deus que esse meu amigo conhece. Agora ele está se revelando. Ele pedia a Deus por isso, né, Paulo? Ele falava, eu queria conhecer. Tem muita gente lá fora como Cornélio te aguardando. Mas você tem que abrir sua mente. Quantos podem dizer amém? Você tem que ampliar sua mente. Eu sou brasileiro, só sei falar para brasileiro. Não. A chamada para nós é para todos os povos, amém? Essa é uma igreja multicultural. Mas eu não sei falar, mas o poder do Espírito Santo vai te capacitar a falar. Mas eu não sei dizer inglês, eu não sei falar nada. O Espírito Santo vai te capacitar. Nem que seja em língua, a pessoa vai entender inglês. Mas o Espírito Santo em você fará grandes coisas. Você pensa que o Espírito Santo está limitado a línguas? Você cheio do Espírito Santo, você começa a falar um portunhol, um português enrolado, línguas, e a pessoa está entendendo tudo. Porque é o Espírito Santo em você. Pedro foi, falou com Cornélio, Cornélio aceitou, e é muito interessante essa história. Diz que Pedro ainda estava pregando, e eu quero um dia ter essa experiência. Tem nenhum altar ainda, está pregando. No meio da mensagem, eles começaram a falar em línguas. Para, que está na hora, né? Não fiz o apelo. Não é a hora ainda, não orei para você, não impus as mãos. Não, o Espírito Santo move onde quer, o Espírito Santo faz como quer, o Espírito Santo não recebe ordem de ninguém, não recebe regra de ninguém. O Espírito Santo é livre, e porque ele é livre, ele age na hora que ele quer, como ele quer. Interrompeu a mensagem de Pedro, começaram a falar em línguas, e Pedro falou, como é isso? Não faz parte da doutrina, não faz parte do que eu entendo ser certo. Não, queridos, o Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo vai pegar pessoas que você jamais pensou que poderiam ser cheias dele, vai encher na sua frente. E se você ficar duvidando, vai ficar olhando e não vai receber. O Espírito Santo vai trazer pessoas nessa igreja que você nunca viu, e de repente aquela pessoa que entra com aquela roupa que você, sei não, e daqui a pouco ela levanta e começa a falar em língua e dá uma palavra para a sua vida, e você vai ficar em choque, fala, como é isso? Porque o Espírito Santo quer derramar a sua presença nesses dias. Tem gente aqui que precisa de ouvir isso. Chega do estágio de discípulo, a gente precisa ser apóstolo, enviados, cheios do Espírito Santo. Você estava acostumado a viver numa igreja onde você vinha toda semana, papai dá comidinha, pá, papai dá comidinha, pá, papai dá comidinha. Não, chega. É hora de sermos apóstolos, é hora de sermos cheios do Espírito Santo e cumprirmos o papel que Deus nos chamou para cumprir. É hora da igreja de abrir o livro e beber direto da fonte. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Cirilo, que esse negócio não é para marcar a Bíblia, é para você mamar a palavra. Amém? Se não é marcador de Bíblia, é ser onde você recebe o alimento da sua alma, amém? Você tem que ter intimidade com essa palavra, o Espírito Santo falar ao teu coração, e você sair daqui ardendo pelo Senhor, doido para falar de Jesus. Pergunta que eu tenho para ir, conta a nós, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Thank you. Estou calmo. Conta a nós. Você lembra que primeiro a gente aprende, foi o que o pastor falou. Depois a gente ensina. Depois você recebe e dá. Você ouve e fala. Pergunta para nós, e aí? A gente vai ficar nesse estágio de discípulos até quando? Até quando você vai ficar? Eu quero primeiro aprender, pastor, para depois ensinar. Eu quero receber para depois dar. Eu quero ouvir para depois falar. Ok com isso.
Mas entenda que o Espírito Santo é o complemento que você precisa. Talvez é o que está precisando para desencadear o apóstolo que Deus quer que você seja. É justamente o Espírito Santo que está faltando nessa engrenagem. Ou melhor, ele é o azeite que está faltando nessa engrenagem. Sem o Espírito Santo tudo é mais difícil. Com o Espírito Santo tudo flui, tudo vai. Sem o Espírito Santo é muita força. Com o Espírito Santo é todos atônitos de perceber o que ele está fazendo é grande. Queria chamar Moisés para tocar. E você que está me assistindo, você que está presente, você sabe onde eu vou levar essa mensagem hoje? Está óbvio. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos de deixar realmente que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eu sei que muitos estão pensando, mas pastor, eu não estou pronto. Pastor, eu preciso às vezes consertar algumas coisas na minha vida. E foi por isso que eu falei da restauração. Pedro primeiro foi restaurado, eu concordo com isso. E eu preguei numa mensagem há poucos dias. Vinho novo não pode ser derramado em odres velhos. O odre tem que ser renovado. Você tem que ser talvez limpo, perdoado. Mas pode acontecer agora, nesse momento. A palavra conversão significa isso, mudar de caminho. Não significa corrigir tudo com as suas mãos sozinho, não. É simplesmente reconhecer, eu estou errado. O que eu estou fazendo está errado. Eu peço perdão. E eu quero ser renovado. E o Senhor te perdoa, o Senhor te sara. O Espírito Santo me mostrava algumas pessoas na hora do culto. E eu quero falar com vocês ainda. Mas nesse momento eu queria que todos fechassem os olhos. Você que me assiste também. Eu tenho ainda 5 minutos. Eu quero que você seja sensível à voz de Deus. Você está deixando que uma mentira te engane que você não pode. Você está fazendo o que você está fazendo porque você está se justificando, dizendo, olha, eu errei. Eu não sirvo mais, pastor. Você está me ouvindo e tem uma pessoa claramente que você nesse momento está em lágrimas e dizendo, para mim já deu. Eu envergonhei o nome do Senhor. Eu neguei Ele com as minhas ações. Ninguém vai me ouvir, pastor. Jesus está te perguntando só isso. Você me ama? Você me ama? É tudo que Ele quer que você responda. Você me ama? Então cumpra o teu propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Não deixe de fazer o que eu te chamei. Você não vai prestar conta para ninguém, você vai prestar contas a Deus. E se Ele te perdoa, quem é o homem para te acusar? Eu queria que você nesse momento se curvasse e dissesse, me perdoa, está doendo, mas eu quero ser sarado. Como Pedro, meu coração chora. Tamanha dor que eu estou vivendo, Senhor. Por toda a decepção que eu trouxe ao Teu nome. Mas se o Senhor hoje me levantar, eu vou aguardar ser cheio do Espírito. E quando o Senhor derramar sobre a minha vida o Espírito, eu serei ousado, eu serei um servo que não correrei dos desafios que o Senhor der para mim. Eu vou dedicar minha vida a tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer. Pai, eu oro por essa pessoa agora, tanto lá como aqui, Senhor. Restaura agora em nome de Jesus. Restaura. Receba o perdão, tira toda a culpa agora. Lance na cruz de Cristo toda a culpa. Toda a culpa. Há pessoas aqui dentro que você sabe o que eu estou falando.